O que Jesus fez no inferno depois de sua morte? Você já parou para pensar nisso? Muitos imaginam que sua história terminou na cruz, mas e se eu te dissesse que o seu sacrifício foi apenas parte da missão? Que algo profundo e misterioso aconteceu logo depois que ele exalou seu último suspiro? Sabemos que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos caídos. Mas então, por que Jesus teve que descer até lá? O que ele fez nesse lugar de escuridão? O que isso significa para nós? Por que Jesus teve que ir para o inferno vai chocar você. Para entender essa jornada, precisamos compreender primeiro o que a Bíblia nos ensina sobre o inferno. O conceito de inferno pode ser confuso para muitos, mas as Escrituras nos dão direções claras sobre essa realidade terrível. Ao longo das Escrituras, diferentes palavras são usadas para descrever esse lugar. E cada uma delas traz nuances que precisamos compreender para decifrar o mistério da descida de Cristo ao mundo dos mortos. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre sua visão sobre a missão de Jesus. O inferno, uma palavra carregada de medo, mistério e confusão. Mas o que realmente significa? Para entender por que Jesus teve que descer até lá, primeiro precisamos compreender o que a Bíblia ensina sobre esse lugar sombrio e qual o seu propósito dentro do plano divino. As Escrituras mencionam diferentes termos para se referir ao mundo dos mortos. Cada um carrega um significado distinto, revelando camadas profundas da realidade espiritual que muitos ignoram. O que a Bíblia nos mostra é que o inferno não é um só lugar, mas sim uma estrutura complexa dentro do juízo eterno. A primeira palavra que encontramos nas Escrituras sobre o destino dos mortos é Sheol. No Antigo Testamento, essa palavra hebraica é usada para descrever a morada dos falecidos. Não era um lugar exclusivo de condenação, mas sim um local de espera para todos os que haviam partido desta vida. Gênesis 37:35 relata as palavras de Jacó ao chorar a suposta morte de seu filho José. Chorando, descerei até meu filho, até o Sheol. Aqui fica claro que Sheol não era apenas um local de tormento, mas um destino comum para todos os mortos, tanto justos quanto ímpios. No Novo Testamento, essa ideia se expande com a introdução de outro termo, Hades. Essa palavra grega aparece frequentemente nos escritos apostólicos, sendo uma correspondência direta do Sheol hebraico. No entanto, Jesus, em sua parábola sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16:22-23, faz uma distinção crucial dentro do Hades. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pela primeira vez, vemos o conceito de separação dentro do mundo dos mortos. De um lado, um lugar de descanso para os justos. Do outro, um local de tormento para os ímpios. Jesus nos revela que a espera pelo julgamento final não é a mesma para todos. Então surge um novo termo nas Escrituras, Gehenna. Diferente de Sheol e Hades, Gehenna não é um local de espera, mas sim a expressão máxima da condenação eterna. Jesus usa essa palavra várias vezes para descrever o destino final dos ímpios. Em Mateus 10:28, ele adverte: Não temais, os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir no inferno, Gehenna, tanto a alma como o corpo. Gehenna não é apenas um estado espiritual, é um local real, onde aqueles que rejeitam Deus experimentarão sofrimento eterno. O próprio termo, Gehenna, vem do vale de Hinnom, um local fora de Jerusalém, onde o lixo e os corpos de criminosos eram queimados continuamente. O fogo nunca se apagava. O cheiro de morte e destruição pairava no ar. Jesus usou essa imagem para ilustrar a realidade final da condenação. A Bíblia nos fala ainda de um último e terrível destino, o lago de fogo. Apocalipse 20:14-15. Descreve esse local como a condenação definitiva. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Diferente do Sheol e do Hades, que são locais temporários, o lago de fogo é eterno. Ali não há mais espera, não há mais chance de redenção. Apenas sofrimento e separação completa de Deus. Se esse é o destino final dos perdidos, por que Jesus desceu até lá? Ele não era o Filho de Deus? Ele não era santo e sem pecado? A resposta para isso pode mudar tudo o que você pensava sobre o sacrifício de Cristo. Muitas ideias erradas sobre o inferno foram espalhadas ao longo da história. Algumas delas nasceram de tradições culturais, outras de mal-entendidos teológicos. Para compreender verdadeiramente a descida de Jesus ao inferno, primeiro precisamos desfazer essas distorções e enxergar o que a Bíblia realmente ensina. O primeiro mito é a crença de que o inferno é o reino de Satanás, onde ele governa e comanda os demônios para atormentar as almas perdidas. Muitos imaginam o diabo como um monarca infernal, sentado em um trono de chamas, rindo enquanto almas gritam ao seu redor. Mas essa imagem está errada. A Bíblia nunca descreve Satanás como o rei do inferno. Pelo contrário, o inferno é um lugar de punição para ele, não seu domínio. Mateus 25:41 deixa isso claro. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para ser o quartel-general de Satanás. Ele é o seu destino de condenação, onde sofrerá junto com todos aqueles que o seguiram. O segundo mito é a ideia de que o inferno é um lugar de festa, onde os pecadores aproveitarão uma existência libertina, longe das regras de Deus. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: prefiro estar no inferno com meus amigos do que no céu, entediado. Essa crença não poderia estar mais distante da verdade. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de tormento, não de prazer. Em Mateus 8:12, Jesus diz: ali haverá choro e ranger de dentes. O inferno não é um local de celebração, mas de sofrimento. Nenhuma amizade pode sobreviver ali. Não há risadas, não há cumplicidade. Apenas solidão, dor e arrependimento eterno. Outro grande mito é a crença na existência do purgatório, um estado intermediário onde as almas podem ser purificadas antes de entrarem no céu. Essa doutrina não tem base nas Escrituras. A Bíblia ensina que, após a morte, há apenas dois destinos: vida eterna com Deus ou condenação eterna. Hebreus 9:27 afirma: aos homens está ordenado morrer em uma só, vez vindo depois disso o juízo. Não há segunda chance após a morte. A decisão que tomamos em vida define nossa eternidade. Uma outra distorção é a ideia de que todos que morrem vão imediatamente para o inferno ou para o céu. A Bíblia nos ensina que há um dia de julgamento, quando todos serão chamados diante de Deus para prestar contas. Em Apocalipse 20:11-12 lemos: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Até esse momento, os mortos estão no estado de espera, os justos na presença de Deus, os ímpios em tormento no Hades, mas o destino final só será selado no grande julgamento. Há também a crença de que as almas dos perdidos simplesmente deixarão de existir, um conceito chamado de aniquilacionismo. Segundo essa ideia, os ímpios não sofrerão eternamente, mas serão destruídos e desaparecerão. No entanto, a Bíblia ensina claramente sobre o castigo eterno. Em Mateus 25:46, Jesus diz: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se a vida eterna dos justos é para sempre, então a punição dos ímpios também é. Diante de tudo isso, o que realmente aconteceu quando Jesus desceu ao inferno? Ele sofreu naquele lugar. Ele pregou uma segunda chance aos perdidos. A resposta pode transformar completamente o que você entende sobre sua vitória na cruz. Agora que entendemos o que a Bíblia ensina sobre o inferno e desmontamos os mitos que o cercam, chegamos à pergunta central: o que Jesus fez no inferno? Muitos acreditam que, ao morrer, Jesus foi imediatamente para o paraíso.
Afinal, ele mesmo disse ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Mas isso significa que ele não desceu ao inferno? A resposta está em outras passagens bíblicas que falam sobre o que aconteceu nas horas seguintes à sua morte. 1 Pedro 3:18-20 nos dá uma pista crucial. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Essa passagem revela que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Mas quem eram esses espíritos? E por que ele foi até eles? Para entender isso, precisamos lembrar que no Antigo Testamento, o Sheol era o destino de todos os mortos, tanto justos quanto injustos. Os justos aguardavam a redenção prometida por Deus, enquanto os ímpios permaneciam em sofrimento. Antes da morte e ressurreição de Cristo, ninguém podia entrar na presença de Deus. Até os justos, como Abraão, Moisés e Davi, aguardavam no Sheol pelo cumprimento da promessa. Foi por isso que Jesus desceu ao mundo dos mortos, para anunciar sua vitória sobre o pecado e abrir o caminho da salvação. Efésios 4:8-10 confirma esse propósito. Por isso diz: "Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens." Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Isso significa que Jesus libertou os justos que estavam no Sheol, levando-os para a presença de Deus. Seu sacrifício na cruz não apenas pagou o preço pelos pecados, mas também mudou o destino eterno daqueles que morreram na fé. Mas ele também pregou aos espíritos rebeldes, aqueles que foram condenados nos tempos de Noé. Essa pregação não foi uma oferta de salvação, mas uma declaração de sua vitória. Jesus não desceu ao inferno para sofrer mais. Seu sacrifício já estava completo na cruz. Ele desceu para proclamar sua supremacia sobre o pecado, a morte e as forças do mal. Colossenses 2:15 descreve esse momento com palavras poderosas. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ao descer ao mundo dos mortos, Jesus expôs a derrota de Satanás e de seus demônios. Ele mostrou que sua morte não foi um fracasso, mas a maior vitória da história. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, trazendo consigo a prova definitiva de que a morte havia sido vencida. O que isso significa para nós? Como essa jornada de Jesus até o inferno transforma nossa compreensão sobre sua missão e nossa própria eternidade. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento milagroso. Foi uma declaração de vitória absoluta sobre o inferno e a morte. Tudo o que aconteceu desde sua descida ao mundo dos mortos culminou nesse momento. A cruz foi onde o preço foi pago, mas a ressurreição foi a prova de que esse pagamento foi aceito. Jesus não apenas derrotou a morte, ele tomou autoridade sobre ela. Apocalipse 1:17-18 revela suas próprias palavras sobre essa conquista. "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." O inferno não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. A morte, que antes era um inimigo invencível, agora é apenas uma passagem para a eternidade ao lado de Deus. Mas essa vitória não foi apenas sobre a morte física, ela foi sobre a condenação eterna. Romanos 6:9 proclama essa verdade, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não pode reter aqueles que pertencem a Jesus. Ele não apenas escapou do inferno, mas arrasou suas portas e abriu o caminho da vida eterna para todos que creem. Essa vitória não foi silenciosa. Foi um triunfo proclamado nos céus, na terra e até no abismo. Em Filipenses 2:9-11, Paulo escreve:
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O inferno reconhece que foi derrotado. Satanás sabe que seu tempo está contado. Ele não é o rei do inferno. Ele é um prisioneiro condenado à destruição eterna. O lago de fogo será o seu destino final, como está escrito em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A vitória de Cristo não é apenas dele, é nossa também. Ele nos resgatou, nos libertou do medo da morte e nos deu a certeza da vida eterna. Se Jesus venceu a morte, o que pode nos separar dele? Romanos 8:38-39 responde essa pergunta de forma definitiva, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, entendemos por que Jesus teve que descer ao inferno. Não foi uma derrota, mas uma conquista sobrenatural. Ele entrou no domínio da morte, mas saiu como o rei da vida. Essa vitória exige uma resposta de cada um de nós. Se Jesus venceu a morte, então o que isso significa para nós? Essa não é apenas uma história poderosa do passado, é uma verdade que muda o nosso presente e o nosso futuro. A vitória de Cristo sobre o inferno significa que não precisamos mais temer a morte. Antes, a humanidade vivia sob o peso da incerteza, prisioneira do medo do desconhecido. Mas agora, para aqueles que creem, a morte não é o fim. É o começo de uma eternidade com Deus. 1 Coríntios 15:55-57 declara essa vitória com ousadia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O poder do inferno foi quebrado. A condenação eterna não é mais o destino inevitável da humanidade. Cristo abriu um caminho de esperança, mas essa esperança exige uma decisão. Hebreus 2:14-15 nos lembra da missão de Jesus. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O diabo não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a Cristo, mas o inferno ainda aguarda aqueles que rejeitam essa salvação. Jesus venceu, mas essa vitória só pode ser desfrutada por aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Isso significa que não há mais desculpas. A cruz foi suficiente. A ressurreição foi a prova. A porta está aberta, mas apenas aqueles que entram por ela terão vida eterna. João 5:24 nos dá essa promessa. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A mensagem é clara. Há apenas dois destinos. Ou você está em Cristo e recebe a vida eterna, ou permanece separado dele e encara o inferno como sua realidade final. Mas a boa notícia é que a escolha ainda está diante de nós. O inferno não foi feito para você. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus deseja que todos sejam salvos, e é por isso que Jesus veio. 2 Pedro 3:9 nos lembra do coração de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa vitória significa que você pode ter certeza da sua salvação. Não precisa viver com medo do futuro. Não precisa carregar a culpa do passado. Se você está em Cristo, você está seguro. Romanos 10:9 nos dá a chave para essa certeza.
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a verdade que muda tudo. A morte foi derrotada, o inferno perdeu seu poder e a eternidade com Deus foi conquistada para todo aquele que crê. Agora, a decisão está diante de você. Você ouviu essa mensagem e sente que Deus está falando ao seu coração? Então não ignore esse chamado. A vida eterna é um presente, mas todo presente precisa ser aceito. Se você deseja entregar sua vida a Jesus e garantir que a sua eternidade estará segura nele, ore assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me, transforma-me e guia-me no teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que você foi salvo. Seu nome está escrito no livro da vida, e a vitória de Cristo agora é a sua vitória também. E se essa mensagem te tocou, não guarde isso só para você. Compartilhe essa verdade. Fale sobre ela.